Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski e é uma honra, um privilégio estar com você novamente aqui no programa Com Fé é Possível. Procuramos sempre trazer uma mensagem de Deus, uma palavra do céu para o seu coração, para a sua vida. Eu não posso deixar de comentar uma notícia que está circulando o mundo todo, num posicionamento que o líder maior da Igreja Católica, Igreja Cristã, tem se pronunciado e depois de tantos séculos, estabelecendo agora algo que nós estamos sempre pregando, extraído da Palavra de Deus. O Papa tem estabelecido de que Maria não é intercessória e que somente Jesus Cristo é que intercede por nós junto ao Pai. É um assunto muito importante porque, meus amigos, eu reiteradamente tenho falado aqui nesse programa que Deus deixou para o ser humano um livro. E a grande maioria tem esse livro em sua casa. Porém, muitos têm deixado ele abandonado. E eu peço que você pegue esse livro, pegue a Bíblia Sagrada. Eu lá em nossa casa tenho mais de 20, 30 Bíblias em versões diferentes, em formatos diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. E convém ressaltar de que todo o conteúdo da Bíblia é divinamente inspirado. E a Bíblia diz que o único caminho ao Pai é Jesus. Não é nenhum discípulo, não é Maria, não é um outro santo, ninguém. Porque o único que se entregou numa cruz, derramando o seu sangue precioso e inocente em favor dos pecadores, foi Jesus. Então que nesse tempo que você está acompanhando muitas coisas acontecendo pelo mundo, em nossa cidade, na igreja onde você frequenta, que você volte sempre o seu olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e você nunca vai errar. Quantas vezes olhamos para nossas vidas, para as imperfeições, para aquilo que nos parece ser um obstáculo intransponível e pensamos, Deus nunca poderia me usar. Todos nós, seres humanos, temos fraquezas e defeitos. Não sei se você concorda comigo, mas quero lhe dizer que os seus defeitos não são um impedimento para Deus te usar, para você ser plenamente feliz. Um exemplo clássico da Bíblia Sagrada é Moisés. Você conhece a história. Um homem que, segundo a tradição e as Escrituras, tinha a língua pesada, talvez fosse gago, mas foi o porta-voz para libertar o povo da escravidão, algo que apresentava toda a opressão. A história registra isso, e eles foram libertos pelo poder de Deus. Deus tem um jeito especial de agir para cumprir seus propósitos. Quando alguém é escolhido por Deus para uma missão específica, há todo um processo de preparação estabelecido por Ele. E a vida de Moisés é um roteiro fascinante desse processo. O que quero dizer é que com certeza Deus tem um plano especial com a tua vida também, com a sua família, e você precisa em algum momento, queira Deus que seja hoje, você compreender que precisa acontecer um despertar, um acordar para as coisas espirituais. Gostaria de ler com você um versículo que resume a singularidade desse homem. Está em Deuteronômio, capítulo 31, e o verso 10. E nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Que declaração extraordinária! Moisés é exemplo de alguém chamado por Deus, que necessitou ser
preparado antes de cumprir a sua missão, e essa preparação foi dividida em 3 fases marcantes. E isso tem tudo a ver com a nossa vida hoje. A primeira fase na vida de Moisés durou até os 40 anos. Nesse período, ele aprendeu a ser príncipe na casa de Faraó. A história mostra que ele foi educado na mais alta cultura da época, nas artes, nas ciências, na política. Ele tinha acesso a tudo de melhor, a uma posição de poder e prestígio. Nesse período, ele se considerava importante, talvez até capaz de resolver os problemas do seu povo, mas com a sua própria força e inteligência. Meu amigo, ao pregar a mensagem do Evangelho através desse programa, eu preciso destacar de que a nossa inteligência jamais deve ser desprezada. Porém, a ação de um Deus eterno, poderoso, através de nós, é o que fará toda a diferença. Você verá, através da vida de Moisés, como as coisas foram acontecendo, e também perceberá que se você, com sabedoria do alto, hoje se posicionar de buscar em Deus a direção para um negócio, para uma viagem, quem sabe você que está decidindo com quem vai casar, você tomando decisões importantes com a direção de Deus, isso sim fará toda a diferença. Busque em Deus e você sempre vai acertar. Na vida de Moisés, essa primeira fase culminou em um dia que mudaria o curso de sua vida quando ele, movido por uma indignação justa, mas agindo de sua própria maneira, cometeu um crime. Deus queria usar Moisés como libertador dos hebreus, mas não do jeito de Moisés, vestido com vestes reais, egípcio, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Não. Moisés olhou para os lados para assegurar que ninguém estava olhando, mas esqueceu de olhar para o alto. Esqueceu que Deus estava contemplando toda aquela situação. E toda ação provoca uma reação. A palavra de Deus nos adverte sobre as consequências de agirmos segundo a nossa própria sabedoria, sem consultar a Deus. Quando a gente vai para o livro de Salmos, número 106, a partir do verso 13, temos uma palavra muito interessante. Mas logo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. No deserto, entregaram-se à cobiça e puseram Deus à prova em sua mente. Então ele lhes concedeu o que pediram, mas mandou uma doença definhadora sobre eles. Não avance na vida do seu jeito. Isso é atrair um monte de coisas ruins. Deus não irá impedi-lo de fazer as coisas à sua maneira, só que as consequências virão como um temporal. Sempre que alguém disser, eu prefiro fazer desse modo, o Senhor lhe dirá, vá em frente, mas aceite as consequências e trilhe pelo caminho mais difícil para aprender e conhecer minha vontade. Como lido com pessoas todos os dias, são décadas que estou pastoreando pessoas. Converso com jovens, pessoas casadas, solteiras, pessoas de mais idade também. E o problema se concentra nisso. Cada um quer tomar a sua decisão, fazer a sua escolha e esperando que Deus aprove, que Deus abençoe. Mas não é assim. Meu amigo, se hoje você está colhendo frutos amargos
de escolhas erradas, você pode mudar isso hoje, com um novo posicionamento. Reconhecendo, se arrependendo das escolhas erradas que aconteceram lá no passado, e hoje começar a andar um novo caminho, com Jesus na direção. Quando você escolher para definir a sua família, quando você precisar de um rumo para conduzir a empresa que você tem, ou todos os objetos que envolvem a vida profissional, peça para Deus. Você será uma pessoa próspera, feliz, pois estará sempre conduzida dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça isso. Pense por um instante e mude as suas escolhas do jeito certo, segundo as Santas Escrituras. A vontade de Deus é perfeita. É o que existe de melhor para todos nós. O jeito egípcio de Moisés falhou, pois seu crime foi descoberto. Sua experiência e jeito de agir só lhe trouxeram confusão. Logo ele iria aprender a duras penas onde, quando e de quem receber as ordens. A verdade que aprendemos nesses episódios da Palavra de Deus é que os resultados alcançados através da nossa própria vontade são inferiores aos alcançados sob a intervenção do nosso Deus. Enquanto Moisés agiu do seu modo, a única coisa que conseguiu foi derrotar um egípcio. Mas quando ouviu e obedeceu à voz de Deus, ele venceu milhares de egípcios de uma única vez no Mar Vermelho. Antes de prosseguirmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim; Loja Erefinem; Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também; e Estética Tânia Cortese. Com fé, é possível. A segunda fase na vida de Moisés nos mostra sobre o pastor no deserto. Dos 40 aos 80 anos, Moisés aprendeu a ser pobre e depender de outros para alcançar seus objetivos. Essa foi uma fase de completo esvaziamento. As suas maiores conquistas foram as experiências verdadeiras sobre caminhar e sobreviver no deserto e também constituindo uma família. Ele descobriu o significado das palavras renúncia e humildade. Ele, que foi criado em palácios, passou a guiar ovelhas no deserto de Midian. Essa foi uma escola de humildade e dependência, onde Deus o preparou para uma liderança que não se baseava na força humana, mas na dependência divina. Ninguém conseguirá se encher de Deus enquanto não se esvaziar de si mesmo. Nós podemos escolher o caminho das facilidades e correr o risco de ser derrotado lá no final, porque no caminho de Deus, embora pareça mais difícil, no final, com certeza, somos vencedores. Nosso coração, todos os dias, é inundado por informações. A maioria delas é lixo. O lixo da mídia, o lixo das redes sociais, muitas vezes o lixo de conversas tolas de amigos que temos, cultivamos. O meu desejo é que a partir desse programa você possa filtrar mais tudo aquilo que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, porque
A nossa alma vai acolhendo essas informações e nós precisamos estar cheios de Deus, cheios das bênçãos. É por isso que todas as semanas aqui na TV Erechim, eu insisto, convido você para frequentar uma igreja séria, uma igreja comprometida com a Bíblia, com a verdade. Com certeza, perto da sua casa, tem uma igreja desse tipo. Uma igreja que prega a verdade, uma igreja que ensina o caminho da salvação, uma igreja que cultiva bons hábitos. Se você não se importar, venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo, a igreja onde sou pastor, aqui em Erechim. Estamos bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Eu tenho falado, às vezes, de uma forma brincalhona, que na mesma quadra tem a Quinta Bandida e tem a Quinta da Bênção. Venha estar conosco. Rua Torres Gonçalves, 696. Todas as quintas começamos às 19h30. Um tempo de louvor, cânticos ao Deus vivo, a pregação do Evangelho e no final temos a oração por pessoas doentes, aflitas, necessitadas. Se for aos domingos, é um pouquinho mais cedo, às 19h. Se organize, esteja conosco. Será uma alegria poder dar um abraço em você e poder fazer também uma oração por você e por toda a sua família. A vida de Moisés se transformou a partir do momento em que ele renunciou seus títulos, seus conhecimentos e a sua própria vida. No momento em que entendeu que ele sozinho não seria capaz de realizar algo tão grandioso. Às vezes nos deparamos com pessoas que ostentam seus currículos, falam dos seus talentos, habilidades, e tudo isso com muito entusiasmo, como se isso fosse o suficiente para torná-los vencedores. Mas não é exatamente isso o que Deus deseja, embora tais coisas sejam muito importantes. Deus não condena a educação formal. Aliás, ela contribui para o desenvolvimento das ações do reino de Deus aqui na terra. Porém, não pode usar alguém que tenha boa educação formal sem que a pessoa renuncie o seu ego para viver a vontade de Deus. A obra de Deus é completa na vida da pessoa quando ela renuncia o seu ego para viver a plenitude do que é divino. Quando falo isso, meus queridos amigos e irmãos, estou me referindo ao perdão. Não existe como uma pessoa perdoar alguém se ela não passar pelo ensino da palavra de Deus por uma vida de comunhão com Deus. Não tem como uma pessoa se preocupar com o próximo, amar o próximo, estender a mão para quem precisa, se ela não tiver esse Espírito Santo agindo dentro do seu coração. Simples assim. A vida de Moisés mudou radicalmente depois do tempo de aprendizado no Egito e no deserto. A melhor fase aconteceu depois dele ter experimentado a riqueza do Egito e a pobreza do deserto. Algumas experiências que passamos na vida contribuem para o aprendizado, amadurecimento e realização de grandes conquistas. Talvez através desse programa, Deus esteja trabalhando justamente nessa área. Você tem muito conhecimento, tem uma boa condição de vida, mas você não sabe o que é passar pelo deserto. Você não sabe o que é sofrer, enfrentar crises, dilemas todas as semanas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Moisés, depois de passar 40 anos sendo servido, dando ordens a escravos e vivendo como príncipe,
O Senhor remove Moisés da sua comodidade e da riqueza, conduzindo agora para o deserto, para então viver uma outra realidade. Pode parecer estranho a maneira de Deus agir, mas em cada deserto há um propósito. Por 40 anos Moisés aprendeu a cuidar de ovelhas, conheceu caminhos no deserto que nunca imaginaria. Enfrentou de perto o sofrimento de um povo que vivia às margens do reino faraônico. Toda essa experiência, que do ponto de vista humano poderia ser vista como negativa ou até um retrocesso, daria a Moisés a experiência necessária para, no futuro, cumprir os planos de Deus. Meu irmão, talvez o seu presente seja pior que o teu passado. Você paga o preço por decisões que pareciam certas no passado. Mas é possível que Deus esteja te preparando para uma grande obra no amanhã. Ao invés de murmurar, reclamar de Deus pelo momento que está vivendo hoje, que tal lhe perguntar: por que estão acontecendo essas coisas em minha vida? Senhor Deus, o que queres que eu aprenda? Nunca esqueça que Deus tem propósitos de bênção para você e para toda a sua família, mas é preciso querer, se entregar, se envolver. Todos nós experimentamos, de um modo ou outro, os nossos próprios vales e desertos. Se perseverarmos, renunciando o nosso eu para viver a vontade de Deus, com certeza experimentaremos momentos majestosos em momentos que a gente jamais esquecerá. Veja o que está escrito no livro de Salmos 23 e o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem e me guiam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando você passar pelo vale escuro, não se deixe ser vencido nele. Não faça a sua casa no vale da sombra da morte. Continue caminhando. Deus lhe ajudará. O momento vivido por Moisés era muito complicado. Ele ainda não compreendia o plano de Deus. No futuro, ele iria descobrir que nada em sua vida foi inútil. O tempo que viveu no Egito, o tempo que passou no deserto, tudo foi muito importante para a confirmação da sua chamada. Já parou para pensar que você tem um chamado de Deus? Um propósito para alcançar, desenvolver na empresa onde você trabalha, no bairro onde você mora, quem sabe em meio à sua família ou até mesmo pessoas que você nem aprecia muito. Deus nos trouxe, Deus nos colocou onde estamos para cumprirmos propósitos. Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra, para que você encontre um novo ânimo, uma alegria que se renova de dentro para fora, para você ter mais desejo de buscar a Deus, lendo a Bíblia, fazendo oração, estando em comunhão numa igreja. Porque, meus queridos, não tem como dizer que a gente ama a Deus se a gente não vai para a igreja, se a gente não vai para a casa do Pai. Em todo o contexto que a Bíblia nos mostra, nós vemos que todo cristão temente a Deus, ele precisa frequentar uma igreja. Quem sabe estou falando com pessoas que há anos já estão desanimadas, aflitas, por diversos motivos. Muda isso hoje. Volte ao primeiro amor. Volte para a igreja. É na casa do Pai
que você ouvirá a voz dele de uma forma muito especial. Amém? A terceira fase na vida de Moisés começa quando ele teve a visão da sarça ardente, um encontro divino que mudou tudo. Mas mesmo depois de 40 anos de preparação, a sua maior preocupação era com relação à sua falta de credibilidade. Ele disse a Deus: os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar. Vão dizer que o Senhor não me apareceu. Era chegado o momento de Deus restaurar a credibilidade de Moisés. O Senhor confirmou o seu chamado através de 2 sinais poderosos: do bastão que se transformou em cobra e da mão colocada no peito que ficou leprosa e depois curada novamente. Apesar dos sinais que Deus lhe mostrara, Moisés ainda se sentia inseguro. Houve uma mudança radical na vida de Moisés. Depois de 40 anos no deserto, ele descobriu o significado da palavra renúncia. Ele se desfez de todo o seu ego. Todos nós, chamados por Deus, temos um cajado de autoridade. O Senhor perguntou para Moisés: o que você tem nas mãos? Ele não tinha um cetro real, não tinha um diploma de PhD, doutorado, não tinha ouro nem prata. A única coisa que Moisés tinha era um cajado, mas era o suficiente para Deus usar e fazer maravilhas aos olhos do povo. Vemos através da Bíblia que o cajado nas mãos de Moisés era apenas uma vara, mas sob a ordem de Deus se transformou em serpente, fez brotar água na rocha e abriu o Mar Vermelho. O cajado foi o que restou para Moisés. Era tudo o que Deus precisava para cumprir o seu propósito através da vida dele. Você já descobriu qual é o seu cajado? Você pode ser um instrumento de Deus exatamente no meio aonde você está inserido. Você não está vivo por acaso. Há um propósito divino que aguarda a sua decisão, o seu posicionamento. As mãos leprosas e purificadas de Moisés representam o perdão de Deus. E esse perdão é liberado agora sobre a sua vida. Confesse a vida pregressa, suas fraquezas, suas debilidades, e com certeza Ele te perdoará. A insegurança de Moisés é justificada pelo seu passado. Ele sabia que no Egito havia pessoas que conheceram o seu passado e, quando o vissem, iriam desacreditá-lo. Mas aprenda essa lição. Deus não pode agir e fazer milagre na vida de alguém que acha que está no controle de tudo. Na primeira fase, Moisés estava cheio de si. Na segunda, ele descobriu que não era nada. Já na terceira fase, ele estava cheio de Deus. Tenha a humildade de viver uma nova fase. A fase com a bênção conduzindo a sua vida. Por que estou pregando o Evangelho aqui na TV Erechim já há 7 anos? Para que você tenha exatamente um encontro especial com Deus. Para que você compreenda que sem Deus você não é nada, mas crendo em Jesus, você é tudo. Você vencerá tudo. Você alcançará coisas gloriosas, pois a vontade de Deus te levará a isso. Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma mensagem que pregamos. Aqui aprendemos sobre a vida de Moisés. E eu sei que muitas pessoas que estão assistindo agora
sabem que também a vida é feita de fases. Oro por aquele que está passando a pior fase da vida, Senhor. Cura, transforma, limpa de todo pecado, de toda mácula. Oro para que esta pessoa se posicione agora, mediante a fé, e comece a desfrutar de um novo tempo com a sua família, na vida profissional e na igreja aonde vai escolher servir a Ti, aprender a Tua palavra. Maravilhoso Deus, oro também pelas pessoas que estão doentes, que haja cura agora nesta casa, neste leito de hospital, a cura do alto da cabeça à planta dos pés, toda doença indo embora. Na autoridade do nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos o carinho de todos vocês que nos acompanham. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube e também compartilhar essa mensagem com seus amigos, compartilhar com alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Na paz do Senhor Jesus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.